Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre soluções. É, eu vou focar apenas na definição, nos gráficos e tudo mais, chegando até aos cálculos de concentração, tá? E soluções é uma das matérias da química que eu mais curto, sabe? Porque, mano, tem muito a ver com o nosso cotidiano e fica mais fácil da gente identificar as paradas. É muito, muito legal. Bom, eu acho, né? Eu acho que serve para muitas coisas. A gente consegue fazer bastante associações, no caso. Vambora. Vamos lá. Aqui nessa aula de hoje, nós vamos falar apenas do tópico 1 e 2, que são as definições e os cálculos de concentrações. Diluição eu vou deixar para um outro vídeo, porque eu acho que ficaria muita informação para vocês. E precisa exercitar um pouquinho a parte de concentração, os cálculos, né, para entrar de vez na diluição. Vamos lá para a nossa primeira parte de definição. Então, uma solução, ela vai ser algo que contenha soluto e solvente. Sendo que o soluto, ele vai se dissolver no solvente. Ou seja, o soluto vai ser o que tem a menor quantidade. Entendeu? Nesse caso aqui, nós temos uma solução, né, de sulfato de cobre, que é assim, ó, azulzinho, é bonitinho, gente. Sulfato de cobre, ele vai ser dissolvido na água, que ele vai ser o meu solvente. Nem sempre uma solução vai ser algo sólido dissolvido em algo líquido, tá? Às vezes, o soluto ele pode ser um líquido também. Pode ser um líquido que vai se dissolver em outro líquido. Podem ser sólidos que se dissolvem em outros sólidos. Então, solução nem sempre vai ser algo líquido. Nós temos uma solução de um ar, por exemplo, o ar atmosférico é uma solução. Ali nós temos vários gases dissolvidos. Nós temos também ligas metálicas, ali são soluções sólidas. Nem sempre vai ser só líquido, entendeu? Mas não vamos ser hipócritas de dizer que nos nossos exercícios, em sua maioria, vão ser realmente soluções líquidas, tá? Nos exercícios, de forma geral, são soluções líquidas. Então, primeira definição, nós temos um soluto que se dissolve em um solvente, formando a nossa soluçãozinha. Vambora! Dentro das soluções, nós temos o coeficiente de solubilidade, porque nada nessa vida é infinito, né? Às vezes, não, mentira, tem coisas que têm soluções infinitas sim, mas tudo tem um limite, né? Não, gente, tudo tem um limite. Tem um limite da nossa paciência, tem um limite, né, do nosso bom humor. Nesse caso, quando a gente fala de coeficiente de solubilidade, é a quantidade máxima de soluto que se dissolve em uma quantidade padrão de solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão, principalmente condições de temperatura. Preste atenção. O coeficiente de solubilidade, ele vai ser uma quantidade máxima que a gente consegue solubilizar de soluto. Aqui, fixando em 20 graus Celsius, nós conseguimos dissolver no máximo 36 gramas em 100 ml de água. Então, no coeficiente de solubilidade, vai ser sempre uma quantidade em gramas para 100 ml de água ou qualquer outro solvente que a questão for te fornecer. Então, sempre 100 ml. Então, isso daqui já te dá um gatilho para fazer uma associação, hein? 36 gramas em 100 ml. Então, esse é o coeficiente de solubilidade para o sal, NaCl, em 20 graus Celsius. Nessa temperatura, especificamente nessa temperatura, eu consigo dissolver 36 gramas em 100 ml de água. Se eu trocar a temperatura,
pode ser que eu não consiga solubilizar essa quantidade. Pode ser que eu não consiga, pode ser que eu consiga solubilizar mais que essa quantidade, se eu aumentar a temperatura. Pode ser que quando fique, sei lá, quando a temperatura diminuir, pode ser que eu não consiga solubilizar 36, eu consiga solubilizar muito menos que isso. Então, fiquem atentos. Coeficiente de solubilidade está diretamente associado à temperatura e sempre associado em 100 gramas, desculpa, 100 ml do solvente. Nesse caso aqui está sendo a água, tá? Açúcar, nós conseguimos solubilizar 33 gramas de açúcar em 100 ml de água. Tentem fazer isso, gente. Pega lá, 50 gramas pesa, 50 gramas de açúcar lá na tua casa. Mede 100 ml de água e tenta solubilizar. Mas tem que ter uma consciência. Tenta fixar a temperatura em 20 graus Celsius, tá? Se tiver, vamos ver se rola ou enrola. Se vai dar ou não. O cloreto de potássio, KCl, ele só consegue solubilizar 7,4 gramas em 100 ml de água. E o hidróxido de cálcio, que é a cal, nossa, pouquinho, hein? 0,16 gramas em 100 ml de água a 20 graus Celsius. Então, pode ser que a gente não consiga solubilizar tudo. E quando a gente não consegue solubilizar tudo, o que acontece? Fica esse fundinho aqui, né? De excesso. Isso aqui se chama corpo de fundo, tá, gente? Corpo de fundo ou precipitado. Isso aqui, ó, a parte líquida de cima se chama sobrenadante. É bom vocês saberem os termos técnicos. Vamos para o gráfico. O gráfico é a parada mais importante das soluções. Sério, sério mesmo. Cara, saber gráfico é, tipo, estar em outro patamar da solução, de conhecer a solução. Vamos lá. Preste atenção. Esse gráfico, ele é composto por várias temperaturas. Ele testou a solubilidade em várias temperaturas. Desse soluto aqui, ó, KNO3. Então, aqui são os coeficientes de solubilidade do KNO3 por 100 gramas de água. Ó, mudou de ml, foi para grama. 100 gramas de água. Então, ele testou, ele viu que em 0 graus, o coeficiente de solubilidade é 13,3. Aí a gente vem aqui, ó, temperatura aqui no eixo X e coeficiente de solubilidade no eixo Y. Geralmente vai ser assim que vai acontecer. Você vai ter a temperatura pelo coeficiente de solubilidade. Aí, beleza. Foi traçada aqui uma reta mostrando esse coeficiente de solubilidade. O que nós podemos tirar de conclusão daqui? Que conforme a temperatura aumenta, a minha solubilidade, ó, ela também está aumentando. Isso é importante. Ó, conforme a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta também. A 0 graus Celsius, vamos olhar aqui em 0 graus, ele vai ter aqui aproximadamente 13,3. Olhando aqui para 20 graus, vamos olhar para 20 graus, o que acontece? Tem aqui, ó, eita, uma dificuldade de seguir retas. Vocês vão bater aqui no gráfico, aqui na linhazinha, vocês vão marcar aqui 20 graus. Quando eu bato em 20 graus, eu subo na direção dos 20 graus. Encontrei a reta. Quando eu encontro a reta, eu encosto no eixo Y. Essa parte aqui, ó, quando eu bato na reta e encontro o meu eixo X, aqui que se encontra a quantidade do meu coeficiente. Então, aqui
é por volta de 31, né, 0,6 gramas. Então, aqui eu tenho 31,6 gramas, nessa reta aqui, de KNO3 a 20 graus Celsius. Vamos olhar aqui para 40. Em 40, ele solubiliza 63,9, o máximo. Então, em 40, eles vão fixar em 40 e vão subir. Bati em 40, encontrei minha reta. Aí eu vou retinho. Aqui tentar o máximo possível retinho, sabe? Vocês sabem que eu tenho alguns problemas. Aqui, eu sei que eu tenho 63,9 gramas de KNO3. Se eu não tivesse essa tabelinha aqui, eu poderia encontrar pleníssima pelo gráfico, entendeu? Vocês iam identificar a temperatura, subir na direção da minha reta, bateu na reta, venho para o eixo Y, encontrar a minha quantidade de soluto máxima que vai solubilizar nesse solvente, que no caso é a água. Vamos ver uma temperatura que não está aqui. Bom, aqui tem todas, né? De 0 a 100. Mas vamos ver aqui. Em 90 graus, vamos botar entre 80 e 90, entre 80 e 100 tem 90 graus. Então, eu quero encontrar a quantidade máxima de KNO3 que eu vou solubilizar nessa temperatura. Então, eu venho aqui retinho. O máximo retinho que vocês puderem, né? Quem sou eu, né? Pra cobrar. Bati na minha reta. Vou vir aqui, ó. Vou de encontro ao eixo Y. Então, eu sei que a 90 graus, o meu coeficiente de solubilidade é 200 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Sacaram como vocês vão fazer para encontrar o coeficiente de solubilidade no gráfico? Vai ser sempre assim. Outra informação show de bola que o gráfico pode te fornecer é se a minha solução ela é saturada, se ela é insaturada ou supersaturada. Mas o que seria isso? Vamos lá. Soluções insaturadas são soluções que estão abaixo do coeficiente de solubilidade. Uma solução saturada, ela está no coeficiente de solubilidade. E uma solução supersaturada quer dizer que está acima do coeficiente de solubilidade. Vamos lá. Aqui nós temos uma solução onde nós temos a parte líquida, aqui nós temos 36 gramas de NaCl dissolvido em 100 gramas de água, a 20 graus Celsius. Beleza, 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água é o coeficiente de solubilidade, é a quantidade máxima que ele consegue solubilizar. Só que essa pessoa colocou 40 gramas. Então, ela passou, ela colocou uma quantidade a mais. Se ela colocou uma quantidade a mais do coeficiente de solubilidade, o que aconteceu? 4 gramas veio aqui para o fundo, ó, essa parte preta aqui. Então, 4 gramas de NaCl precipitado, ou seja, foi para o fundo, não solubilizou. Então, não adianta você colocar uma quantidade, querer forçar uma quantidade acima do coeficiente de solubilidade nesta temperatura, que não vai rolar. Ele vai precipitar, ele vai para o fundo, entendeu? Ele vai compor um corpo de fundo. Então, aqui, nesse exemplo aqui, especificamente, nós temos uma solução saturada. Por quê? Porque aqui ele está no limite dele, de solubilidade. Belezão. Ele está no coeficiente. Só que ele apresenta corpo de fundo. Então, uma solução saturada com corpo de fundo. Entenderam? A solução saturada está aqui em cima e o corpo de fundo está aqui embaixo. O que a pessoa fez?
Pô, eu vou forçar essa solubilização. Então, eu vou aumentar a minha temperatura. O que que ele fez? Partiu para o aquecimento. Quando ele aquece, ele percebe que esse 4 gramas aqui que estava no fundo, ele some. Quando ele some, o que acontece? Eu forcei uma solubilidade aí. Aqui, nesse aquecimento, vamos supor que aqui tinha, sei lá, 50 graus. Aqui eu tinha 50 graus. Então, quer dizer que em 50 graus, o meu coeficiente de solubilidade não é mais 36 gramas de NaCl. Agora, em 50 gramas, eu consigo, desculpa, em 50 graus, eu consigo solubilizar 40. 36 mais 4 dão 40 gramas. Então, aqui eu consegui, ó, solubilizar todo mundo. Tem 40 gramas dissolvidos aqui, mas isso em 50 graus Celsius. O que a pessoa fez? Ela foi lá e resfriou. Opa, saí dos 50 e voltei para os meus 20 gramas. Desculpa, 20 graus Celsius. O que aconteceu? Essa solução aqui, ela está extremamente instável, porque tem uma quantidade a mais de soluto para essa temperatura aqui, e qualquer movimento, esses 4 gramas vão voltar aqui, ó, pro final. Mas por enquanto ele tá ali, ó, quietinho. Ele resfriou, voltou para 20 graus Celsius, conseguiu solubilizar tudo. Tá aqui quietinho. Mas qualquer movimento, ele volta todo aqui pro fundo, que é esse aqui que eu tô tentando desenhar para vocês. Então, as 4 gramas voltam tudo aqui pro fundo. Enquanto esses 4 gramas não voltam para o fundo, o que acontece? Nós temos uma solução supersaturada. Porque a 20 graus Celsius ele conseguiu solubilizar os 40, né? Os 36 mais 4. Mas a solução está extremamente instável. Então, nesse caso, em 20 graus Celsius ela está acima do coeficiente de solubilidade. E é uma solução supersaturada. Se, ao invés de 36 gramas, agora vamos voltar aqui. Se, ao invés de 36 gramas, eu colocasse 20 gramas... Opa, calma aí. Se eu colocasse 20 gramas aqui, pô, eu ia estar muito abaixo do meu coeficiente de solubilidade. Se eu estou abaixo do meu coeficiente de solubilidade, nesse caso eu teria uma solução insaturada. Beleza? Então, existem formas de vocês identificarem. Vocês não precisam decorar que o coeficiente de solubilidade do NaCl é 36 gramas. A questão vai te fornecer. Esse dado, ou a questão vai te fornecer, olha, o coeficiente de solubilidade do NaCl é 36 gramas em 100 gramas de água, beleza? Isso a 20 graus Celsius. Ou a questão vai te fornecer uma tabela. Tabela não, desculpa. Um gráfico. Através daquele gráfico, lembra do gráfico anterior que eu estava mostrando para vocês? Vocês conseguem identificar qual é o coeficiente de solubilidade naquelas temperaturas que se encontram no eixo X. Beleza? Vamos continuar. Aí aqui eu estou mostrando para vocês uma técnica que se chama cristalinização. Aqui, ó, a formação desses cristais aqui, ó. Geralmente, essa cristalinização nós fazemos para purificar um soluto qualquer, purificar uma substância. As substâncias, às vezes, elas vêm com sujidade. Então, nós fazemos essa tour aqui. A gente pega o sólido que está sujo, faz uma solução e aquece. Quando a gente aquece essa solução, ela consegue solubilizar tudo, né? E conforme o tempo for passando, ele for resfriando de forma gradual, vão aparecendo esses cristais aqui. Então, é uma técnica utilizada e também está associado a essa questão das soluções supersaturadas, insaturadas ou saturadas. Então,
nós utilizávamos essa técnica de aquecimento e resfriamento para produzir esses cristais. E as partes sujas, né, que a gente queria se livrar, que a gente queria que o pozinho ficasse puro, né, limpinho, a parte suja ela fica na parte líquida. Ela não consegue cristalizar. Só coisas muito puras conseguem cristalizar. Muito maneiro, né? Olha que gracinha que fica. Eu ficava fascinada, gente. Vamos lá. Como identificar no gráfico se a solução está supersaturada, se ela está saturada ou insaturada? Vamos lá. Aqui nós temos um gráfico de KNO. KNO, né? Isso. Em 100 de água. E as temperaturas aqui, 20, 40, 60, 80 e 100. Então, vamos começar com 20. Em 20 graus Celsius, a minha solução, aí eu venho aqui, encontro a minha reta. Quando eu encontro a minha reta, eu vou retinho, tento lá encontrar o eixo Y. Devagar, cheguei. Então, aqui tem mais ou menos entre 20 e 40, deve ter uns 30 e... Tá um pouquinho mais de 30, tá um pouquinho mais de 30, né, gente? Deve estar uns 32. Então, em 20 graus Celsius, vou até escrever aqui do lado. Em 20 graus Celsius, o meu coeficiente tá... Todos concordam que tá 32? Tá bom. 32? 30, um pouquinho mais perto do 40, né? Uns 35, tá bom. Então, todos concordam que meu coeficiente vai ser 35 gramas em 100 de água. Então, esse é meu coeficiente de solubilidade. Opa! Em 20 graus. Agora vamos para 40. Vem aqui, 40. Encostei aqui na minha reta. Vem para cá. Então, em 40 graus Celsius, eu vou ter meu coeficiente de 60 gramas. 60 gramas em 100. Maneiríssimo. Se eu achei o meu coeficiente de solubilidade para 20 graus, olha, ele consegue solubilizar no máximo 35 gramas em 100 gramas de água nessa temperatura aí. Então, aqui a minha temperatura, a minha solução, ela é saturada. Beleza? Se eu adiciono 38 gramas, tá cada vez pior, né? 38 gramas, nessa temperatura aqui de 20 graus, o que acontece? A minha solução ela está super saturada. Então, ela está acima. Então, ela está aqui, ó. Está mais ou menos... Aonde? Está mais ou menos aqui, ó. 38? Isso. Ela está mais ou menos aqui. Então, ela está acima do meu coeficiente de solubilidade. E se eu adiciono 20, se eu adiciono 20, onde eu encontro 20? 20 está nessa região aqui, ó. Ela está abaixo do meu coeficiente de solubilidade. Se ele está abaixo do meu coeficiente de solubilidade, quer dizer que a minha solução é insaturada, tá bom? A solução ela só é saturada quando está aqui, ó, em cima da minha reta, tá bom? Acima da reta ela está supersaturada e abaixo da reta ela está insaturada. Aqui para 40, olha, tá um pouquinho acima de 60, né, gente? Mas eu vou botar 60 que é mais fácil da gente identificar. Tá um pouquinho mais, tá aqui, ó, tá um pouquinho mais para cima, né? Mas enfim,
Deixa eu apagar aqui. Tá feioso. Beleza. Cheguei aqui, bati na reta dos 40 e vou manter 60. Então, a minha solução em 40 graus, ela é saturada em 60 gramas por 100 de água. Então, aqui, a minha solução ela é saturada no coeficiente de solubilidade. Se eu adicionar 50 gramas, ou seja, tá aqui, ó, abaixo do meu coeficiente. Se eu colocar aqui, ó, 50 gramas, quer dizer que ela está numa região onde a minha solução é insaturada. E se em 40 eu adicionar aqui, ó, 80 aqui está na reta do 80. Se eu adicionar 80, está, ó, acima da minha reta. Não está batendo na minha reta. Se está acima da minha reta, quer dizer que a minha solução ela é supersaturada. Sacaram? É isso. Vocês podem fazer associação com todas essas temperaturas aqui, para vocês encontrarem o coeficiente de solubilidade delas. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá, gente? Não fiquem com vergonha, não. Opa, o que aconteceu, gente? Eu acho que deu uma falha no meu engano aqui, mas voltando. Quando a minha curva ela se chama ascendente, né? Nós temos alguns tipos de curva. Quando ela é ascendente, é quando a minha temperatura, aliás, quando a minha solubilidade, esse eixo Y de solubilidade, tá? Quando a minha solubilidade aumenta, conforme a temperatura. Ó, se a minha temperatura está elevada, a minha solubilidade ela também aumenta. Então, essa minha curva ela é ascendente. Aqui, nesse caso, nossa curva é descendente. Ou seja, quando eu diminuo a minha solubilidade, ó, conforme a minha temperatura. Olha só, minha temperatura é elevada e a minha solubilidade. Tururu, baixinha. Olha quando a temperatura está baixa, ó. Aqui, ó, uma temperatura menor. Olha a minha solubilidade. Uou, tá lá em cima. Então, numa curva descendente, quanto maior a temperatura, menor é a minha solubilidade. E tem a dissolução permanente também, que é quando ela fica constante. Então, se eu aumento a temperatura, não importa se eu aumentar ou diminuir a minha temperatura, ela vai permanecer constante. E existe também uma curva que ela se chama assim, ó, vou desenhar até aqui. Inflexão. Ela faz um biquinho aqui, depois ela desce. Então, nesse caso, quando dizemos que é uma curva de inflexão, é quando a temperatura aumenta, chega a um momento, um ápice, um pico. Chega uma temperatura aqui média que ela vai apresentar a solubilidade dela maior. E se a temperatura aumentar, ela termina diminuindo a solubilidade. Ela tem um momento em que ela vai aumentando gradualmente, só que chega uma temperatura em específico que a solubilidade dela está lá em cima. Mas se eu aumentar essa temperatura, ao invés de continuar aumentando a solubilidade, não, ela decresce. Então, nós dizemos também que é um ponto de inflexão, tá? Dissolução endotérmica, quando eu aumento a temperatura e aumento a solubilidade. Um exemplo prático disso é quando a gente faz cappuccino. Então, fez cappuccinos solúveis. Então, quando a gente coloca aquele pozinho, né, na água quente, quer dizer que a gente consegue solubilizar muito melhor. Aquele cappuccino a gente toma gostosinho, quentinho, de boa. Mas se vocês pegarem aquele cappuccino e botar numa água gelada, vocês vão perceber que ele vai ficar boiando, ele não vai misturar na água gelada. Eles estão misturando água quente, então é uma dissolução endotérmica. Olha que interessante. Que interessante. Vamos lá. Momento das concentrações das soluções. Para quem ama fazer cálculo, esse é o momento.
vocês vão precisar decorar algumas formuletas, tá bom? Mas quem prefere também fazer regras de 3, vocês também conseguem desenvolver por lógica. Mas as formuletas, elas ajudam muito, tá? Elas pulam bastante etapas. Vamos lá. A primeira concentração que a gente pode encontrar é a concentração comum, que é a concentração grama por litro. Nessa concentração grama por litro, né, essa aqui é a minha unidade de concentração comum, como é que vai ser? A fórmula, ela será concentração comum é igual a massa do soluto em gramas sobre o volume da solução, tá? O volume totalzão lá. Então, vocês também podem encontrar dessa forma aqui. Concentração é igual a massa M1, que é relacionada a soluto, sobre V, que é de solução. Beleza? Se fosse V1, aqui seria volume do soluto, mas não. M1, massa do soluto, sobre volume da solução. Aqui tem um exercíciozinho que vocês podem fazer para exercitar. Ele te forneceu uma concentração em gramas por litro de NaOH e está pedindo para vocês identificarem o solvente e o soluto da solução. Ó, NaOH, aquoso. Calcular a massa do soluto em 250 ml de solução e o volume de solução que contém nessa quantidade aqui de soluto. Vamos deixar aí para vocês refletirem sobre isso. Nós temos uma concentração de porcentagem em massa. Antigamente, no meu ensino médio, eu não tinha muita noção sobre essas coisas de porcentagem em massa. Eu não conseguia entender porque eu não entendia como se funcionava no meu dia a dia. E agora eu tenho um pouquinho mais de discernimento quanto a isso, porque eu vejo mais, né, esse tipo de coisa. Vamos lá. Quando a gente fala de porcentagem em massa, o que temos que ter em mente é a massa de um soluto em gramas, né? Claro, tem que ser em gramas. Quando a gente fala de massa por massa, vai ser gramas. Dissolvida em 100 gramas de solução, tá? Isso aqui é fixo, tá, gente? Então, vai ser uma quantidade para 100 gramas de solução. Quando nós falamos de porcentagem massa por massa, M por M é massa por massa. Vai ser a massa do soluto em gramas dissolvida em 100 gramas de solução. A fórmula é assim, porcentagem, vai ser uma porcentagem, por isso que eu multiplico por 100. Será a massa do soluto em gramas sobre 100 gramas de solução. Sacou? Então, esses exercícios pedem muita conversão. Então, lembrem-se, pegam um post-it, anota essas conversões de miligrama para grama, grama para quilograma, micrograma para grama. Façam essas associações, deem uma relembrada nisso, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo de porcentagem em volume, quer dizer que é volume por volume, ou seja, eu vou ter um volume de soluto em ml para cada 100 ml de solução, tá bom? Então, volume do soluto em ml a cada 100 ml de solução. Ela pode ser calculada por regra de 3, como eu tinha dito para vocês, pela lógica ou pela fórmula. Porcentagem volume por volume vai ser o volume do soluto em ml sobre o volume de solução em ml vezes 100. Então, aqui, né, no nosso caso mais que nós estamos vivendo atualmente é a questão do álcool 70. Quer dizer que nós temos 70 ml de álcool em 100 ml de solução, em 100 ml da nossa aguinha, tá bom? Então, para você obter algo 70%, vai ser 70 ml do soluto, que vai ser o álcool, dividido por 100 ml de solução, tá bom? Então, vou pegar 70 ml, colocar no recipiente e completar de água
até chegar em 100 ml. Ficou melhor de entender? Então é isso. Quer dizer que nós temos 70% de álcool e 30% de água, formando assim 100 ml da minha solução. Esse é o álcool 70. Aqui nós temos uma porcentagem de massa por volume. Massa por volume vai ser a massa do soluto em gramas em 100 ml de solução. Então, a gente tem aqui a solução fisiológica de cloreto de sódio, que tem uma porcentagem de 0,9%. Quer dizer que eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl, que é o sal, 0,9 em 100 ml de solução. Então, vou lá, peso bonitinho na minha balança, 0,9 gramas, coloco no meu recipiente e adiciono água até completar 100 ml. Então, essa é a minha porcentagem massa por volume. Galera, chegamos aqui na parte por milhão, ppm, que é uma análise de traço, né? Como dizem a forma mais bonita de falar ppm, análise de traço. São análises que nós fazemos com quantidades muito pequenas, que são esses ppms, parte por milhão. Ou seja, essa concentração vai nortear em cima dessa uma parte por 1 milhão, literalmente. Então, se eu tenho X ppm, como vai ser esse X ppm? Vai ser uma quantidade qualquer que você queira, né? Gramas de soluto para 1 milhão, 10 a sexta gramas de solvente. É isso mesmo. Se eu tenho 1 ppm, vai ser 1 grama para 1 milhão de solvente que você vai utilizar para produzir essa solução. Então, o que eu usava muito, né, na faculdade, uma vez eu tinha que fazer uma análise que o professor pediu para eu fazer 3 ppm. Gente, 3 ppm é muito pouco. Muito, muito, muito pouco para uma quantidade enorme de solvente, né? Ele pediu para eu fazer 3 ppm. Então, vamos olhar aqui, ó. De massa, eu tinha que pesar uma quantidade e fazer uma solução e usar um solvente em líquido. Então, 3 ppm eu tinha que pesar 3 miligramas e misturar em 1 litro de água. Gente, 3 miligramas equivalem a 0,003 gramas. Mano, pesar 0,03 gramas, ou seja, 3 ppm, era muito difícil. Gente, a balança não queria aceitar por nada nesse mundo, porque é uma quantidade tão micro, tão mini, que ela não reconhecia. Era muito louco isso. A gente não tinha uma balança de precisão, uma balança, né, chique. Então, era muito complicado. Daí, esses 3 miligramas, né, 0,003 gramas, eles, sei lá, foi tipo como se tivesse pesado 1 grão de areia. Eu peguei aquele 1 grão de areia que eu pesei, aqueles 3 miligramas, e coloquei em 1 litro de água. Cara, muito pouco, muito pouco. Então, para vocês terem a noção de como é que funciona esse ppm, vocês sempre vão fazer associações de regras de 3, sabe? Vocês sempre vão estar sempre baseado em regras de 3. Não tem uma fórmula específica. Vai ser uma parte para 1 milhão. Uma parte do soluto para 1 milhão do solvente que você queira fazer, a solução que você quer fazer. Se ele está em massa por massa, vai ser 1 ppm, ele pode ser 1 grama para 1 tonelada, 1 miligrama para 1 quilo, 1 micrograma, esse micro aqui, de micrograma para 1 grama. Então, é sempre essa associação que vocês vão fazer. Uma parte de algo para 1 milhão da outra. Então,
Aqui, ele vai ser multiplicado por 1 milhão para obter a quantidade do meu solvente. Quando tem volume por volume, 1 ppm aqui dá 1 litro para 1000 metros cúbicos. 1 microlitro para 1 litro. A gente fazia muita análise de microlitro também. Esse microlitro, eu fazia muita análise para identificação de sódio em areia. Então, eu queria identificar a quantidade de sódio em areia e eu fazia soluções com a areia, né? Fazia alguns processos para dissolver essa areia e torná-la líquida para poder identificar a quantidade de sódio, que era em microlitro, assim, era bem pouquinho, em 1 litro de solvente, que no caso era água. Então, é isso. É isso. Parte por milhão está até saindo em desuso, está até um pouquinho em desuso. Mas vamos embora. Aqui, eu coloquei para vocês identificarem também onde a gente pode encontrar essa concentração de partes por milhão de ppm. Aqui é uma composição da água mineral. Então, olha só a concentração, miligrama por litro. Aqui, ó, miligrama por litro. Então, aqui eu tenho 169,14 miligramas em 1 litro, ou seja, 169 ppm de carbonato. Olha a quantidade de cloro aqui, de cloreto. Nós temos 10 ppm, 10,85 ppm, ou 10 miligramas em 1 litro de água. Nitrato, 5 ppm, 5,15 ppm. Então, é nesses momentos que o parte por milhão aparece. Era muito melhor, assim, para mim, colocar assim, ó, miligrama por litro. Cara, é muito mais fácil de identificar do que ppm. Sabe-se que hoje em dia esse nome ppm está caindo em desuso. Eles estão querendo mais fazer associação aqui, ó, de miligrama para litro, que fica melhor de entender, das pessoas entenderem. Eu concordo. Aqui um outro exercício. Em 500 ml de água foram dissolvidos 0,01 grama de sal. Qual é a concentração em ppm? 0,01 equivale a 10 miligramas. Então, eu tenho 10 miligramas em 500 ml de água. Lembrem-se que para ppm eu preciso ter miligrama para litro. Então, em 1 litro, que é 1000 ml, eu vou ter quantos miligramas? 20 miligramas por litro. Então, eu vou ter 20 ppm. Foi? E a mais. Ela arrasa no look, gente. Concentração molar é o auge dos auges das concentrações. Concentração molar vocês vão utilizar em vários momentos, tanto para calcular a concentração, né, de solução, tanto para isso, quanto para estequiometria. Tem muita questão de estequiometria que envolve concentração molar. Qual vai ser a unidade da concentração molar? Mol por litro. Como é a formuleta? Olha, molaridade ou concentração molar, representada por esse Mzinho, vai ser igual a número de mols do soluto sobre o volume de solução, que é litro. Mol por litro. Ou é simplesmente representado assim, molaridade igual a N1 de soluto, N de número de mols, sobre o volume. Tá, mas como eu calculo o número de mols? Se eu não tiver uma fórmula, como é que vai ser? Ó, número de mols é esse aqui, ó. Esse aqui é o número de mols. Esse aqui é a fórmula
do Nzinho. Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Sim, aquela massa molar. Sim, da tabela periódica tem que pegar a massa, multiplicar pela quantidade e somar. É isso mesmo. Então, vai ser massa do meu soluto sobre a massa molar do soluto, vezes o volume, tá? N, isso aqui serve para a vida, tá? Vocês podem utilizar em outras ocasiões também. Massa sobre massa molar é igual a número de mols. Esse G aqui é a unidade que eu quis colocar do lado, tá? G de grama, aqui é grama por mol e aqui é litro. Beleza? Ó, isso aqui é importante para caramba. Muito, muito, muito mesmo. Aqui nós temos um exemplinho. Um copo de 180 ml de suco de laranja é adoçado com essa quantidade aqui de açúcar comum, ou seja, sacarose. Eu já te deu aqui, ó, a formuleta da sacarose. Calcule a concentração molar do açúcar no suco. Então, meu povo, só jogar na fórmula. Cara, você tem volume. Só transformar ml em litro. Você tem massa de açúcar. Só colocar aqui, ó, já está em grama, maravilhoso. Você tem a fórmula para calcular a massa molar. Meus amores, simples assim. Jogou na fórmula, acabou. Vapo, né? Para quem é flamenguista. Para quem não é, acabou mesmo. Um outro exercício para vocês, aí vou deixar aí vocês que lutem, tá? Façam e venham tirar dúvida comigo. Vou parar um pouquinho aqui para vocês pausarem essa questão e resolverem. Vou até beber um pouquinho de água. Beba água, gente. Ó, bebi um golinho. E chegamos ao fim da nossa aula de soluções. Volto para a última parte de soluções, que é a parte de diluição. Tem que fazer muito exercício de cálculo de concentração, tá, gente? Tirar muita dúvida comigo para a gente passar para a próxima etapa de soluções, tá? Um beijo, bons estudos. Se precisarem, eu tô aqui para tirar dúvida de vocês, para conversar, para chorar, para rir, para apoiar, tá bom? Não fiquem com vergonha. Um beijo. Tchau, gente.